Eu estava no terceiro ano da Lincoln High School, em Sacramento. Minha mãe sempre acordava cedo para ir trabalhar, pois depois que meu pai nos deixou quando eu tinha 12 anos, ela teve que fazer turnos duplos para arcar com as despesas. Minha vida era bem normal, sabe? Pois eu olhei novamente para o mundo e percebi duas categorias de pessoas: aquelas que estavam organizadas, calmas, abraçadas e preparadas, e outras que corriam pelas ruas, batendo nas portas das lojas, gritando desesperadamente. Quando ele me mostrou minha mãe sentada ao lado do meu corpo no hospital, segurando minha mão e chorando como se o coração dela estivesse se despedaçando, algo dentro de mim se quebrou. A cena parecia distante, como uma lembrança projetada no espaço, mas a dor dela me atravessava como se ainda estivéssemos ligadas por um fio invisível. Parecia que ela também havia sido tocada por uma presença invisível. Ela simplesmente me abraçou e juntas choramos. Naquela sala cheia de pessoas tentando entender o inexplicável. Passei mais uma semana no hospital. Fiz todos os testes possíveis, coração funcionando, cérebro intacto, sem consequências. Os médicos balançavam a cabeça como se estivessem diante de um mistério insolúvel, mas para mim não era um mistério, era um chamado. Desde que voltei, nada é mais o mesmo. Um médico exclamou algo e uma enfermeira deixou cair uma pasta. É impossível, ouvi alguém dizer com voz trêmula. Ela esteve sem atividade cardíaca por 7 minutos. Deveria ter sofrido danos cerebrais significativos. Minha mãe não disse uma palavra, apenas segurou meu rosto com as mãos e repetiu meu nome como se fosse uma súplica. Tentei falar, mas minha garganta estava seca como areia, e mesmo assim consegui sussurrar. Eu vi Jesus, e naquele momento algo mudou no olhar dela. Sentia que algo ou alguém me envolvia completamente. Não havia barulho, mas parecia que o silêncio tinha uma presença própria, um leve pulso que se harmonizava com algo dentro de mim. Foi nesse momento que eu compreendi. Eu não estava sozinha. E essas palavras me impactaram como uma mensagem que eu já carregava dentro de mim, inconscientemente. Com todas as distrações eliminadas, as pessoas começaram a cruzar olhares, e naquele silêncio emergiu uma beleza inesperada. Era como se tudo dentro delas tivesse desmoronado, sem o barulho habitual para distraí-las. A verdade é que o silêncio não causava medo. O que assustava era o que ele revelava. Eles descobrirão que não conseguem ficar sozinhos consigo mesmos, disse Jesus. Era como se no fundo do nosso ser soubéssemos que algo sagrado estava acontecendo, que o céu tentava se comunicar de uma forma que ninguém poderia ignorar. E naquele momento eu vi o mundo reagir. Pessoas largavam seus instrumentos, desligavam a televisão, crianças paravam no meio do jogo, algumas de joelhos, outras levantando os braços, como se intuíssem instintivamente sua origem. Mas nem todos recebiam aquele som com serenidade. 3 noites com essas luzes visíveis em toda a terra não serão encaradas com temor por aqueles que ouviram o som, mas para os que resistirem será um último chamado à preparação. Observei as pessoas saindo de suas casas no silêncio da noite, crianças apontando para o céu com os olhos arregalados. Os médicos ao nosso redor murmuravam frases como nenhuma atividade cerebral e não há mais o que fazer. E mesmo assim, minha mãe se recusava a soltar minha mão. Por favor, volte para mim, Chloe. Por favor. A voz dela abafava qualquer tecnologia silenciada. Virei-me para Jesus com o rosto marcado pelas lágrimas e suplicei. Não quero ir, por favor, me deixe ficar aqui com você. Ele me olhou com uma ternura e compaixão incríveis, tanto que por um instante esperei que dissesse que sim, mas ele simplesmente abriu os braços e me abraçou. Esse som despertará os corações, despertará nas pessoas um impulso irrefreável para perdoar, para curar aquilo que foi fragmentado, disse ele, olhando para mim com aqueles olhos que pareciam penetrar cada camada da minha alma. Não como uma figura que se aproxima, mas como se sempre tivesse estado ali e eu finalmente tivesse aberto os olhos.
Estava a poucos passos de mim e tudo ao redor se curvava levemente diante da sua presença, como as flores que se voltam para o sol ao amanhecer. Eu vi famílias se reencontrarem como se estivessem se vendo pela primeira vez. Eu observei pais pedindo desculpas aos filhos, irmãos se perdoando, vizinhos que até aquele momento nunca haviam conversado, se apresentando uns aos outros com lanternas nas mãos e lágrimas nos olhos. Meu nome é Clara Marisantos, tenho 16 anos e no dia 22 de outubro de 2024 vivi uma experiência de morte clínica que durou 7 minutos. Naquela manhã, eu estava no meu quarto me preparando para a escola, preocupada com uma prova de matemática. Foi nesse instante que tudo aconteceu. Sua maneira de falar não me causou pânico, mas instaurou uma seriedade profunda dentro de mim. Parecia que ele estava me preparando para algo enorme, algo que eu não compreenderia completamente, mas que ainda assim precisava testemunhar. Antes da escuridão, darei 3 sinais, continuou, apontando para o horizonte com a mão. O ambiente parecia responder à sua presença com um profundo respeito, e antes que meus olhos pudessem examiná-lo, meu espírito já o percebia. Estava prestes a encontrar alguém capaz de revolucionar tudo, e então ele se materializou. Muitos se seguravam pelas mãos, enquanto outros simplesmente ficavam em pé com reverência. O que mais me impressionou foi a atmosfera de expectativa. Não parecia um grande espetáculo de fogos de artifício ou uma magnífica aurora boreal. E isso, mais do que qualquer escuridão, será o que mais doerá. Eu não queria voltar. Acho que nunca desejei algo tanto quanto ficar ali com ele. Estar com Jesus era como estar numa casa da qual eu não sabia que sentia falta, mas agora que a encontrara, não conseguia suportar a ideia de perdê-la. As luzes se moviam de uma forma que não era nada desordenada. Elas se deslocavam com um propósito, como se fossem parte de uma coreografia celestial criada desde o alvorecer dos tempos. Jesus me lançou um olhar e disse: "Isso representará o segundo sinal." Mas não, na verdade, um sentimento de serenidade me envolveu como um cobertor quente recém-retirado da secadora. Era uma paz desconhecida até então, uma harmonia que vinha de dentro de mim. Parecia que finalmente eu estava no lugar onde sempre deveria ter estado, mesmo sem estar ciente disso. Eu via pessoas tapando os ouvidos, gritando e fugindo dele, como se o som revelasse verdades que não queriam enfrentar. Era música, mas não feita por instrumentos. Parecia que o próprio universo estava criando a melodia. Sei que pode parecer impossível, mas te garanto que o som podia ser sentido vibrar na pele, nos ossos e na alma. Em cada gesto de coragem e ternura, você poderá me sentir, e quando chegar sua hora autêntica, eu estarei aqui, no mesmo lugar, esperando por você. O retorno foi como ser sugada para dentro de mim mesma, envolta por um vórtice de luz e sons. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. A nitidez das luzes no hospital, o barulho das máquinas, a sensação da dor voltando ao meu corpo, o ar entrando com força nos meus pulmões. Respirei tão fundo que parecia o primeiro ou talvez o segundo fôlego. A cena diante de nós mudou novamente e agora era noite em todos os cantos da terra, mas não era uma noite comum. O céu, que normalmente estaria escuro ou pontilhado de estrelas, começou a ser tingido com cores que eu nunca tinha visto antes. O calor que emanava do seu toque não era o de uma mão humana. Parecia que a memória de todas as coisas boas estava concentrada naquele gesto. O cheiro do cabelo da minha mãe quando ela me abraçava, a risada de uma tarde passada com minhas amigas, a segurança de uma infância que pensei ter perdido. Nem em nenhum livro de ciências ou filme de ficção científica. Eram tonalidades que não existem na paleta humana. Havia um ouro que parecia líquido, um intenso violeta que parecia guardar memórias antigas e um branco prateado que tremulava como o som de uma risada pura.
Cada respiração parecia carregar uma mensagem e eu sentia que ali nada acontecia por acaso. Jesus estava ao meu lado, observando tudo com uma combinação de profundo amor e calma tristeza. O tempo está se aproximando, afirmou. Minha mãe correu em pânico, gritando e tremendo, tentando colocar em prática tudo o que lembrava das séries médicas que assistíamos juntas. Ela falava alto no telefone com a atendente da emergência, mas eu não sentia medo. Os telefones ficaram sem sinal, as telas apagaram e os elevadores pararam. Até os relógios digitais tinham parado, enquanto o vento ainda soprava e as folhas continuavam a dançar nas árvores. É o próximo capítulo desta série de experiências reais que pode mudar a sua forma de ver a vida e o que vem depois. Te vejo lá. Fique com Deus e até breve. Eu acreditava em Deus, mas ele parecia distante, como uma tia que você só vê nos feriados. Nunca imaginei que tudo isso pudesse mudar de forma tão drástica em uma manhã qualquer. Antes que eu pudesse chamar minha mãe, minhas pernas cederam e eu desabei no chão do meu quarto. Foi como se alguém tivesse apertado um botão de desligar dentro de mim. A última imagem que lembro antes de tudo mudar é o frio do chão contra o meu rosto e a frustração de tentar gritar sem conseguir. E ali, nesse contraste, percebi uma verdade profunda. Os sinais não forçavam ninguém a acreditar, mas simplesmente revelavam o que já estava presente nos corações. O terceiro sinal será o silêncio, disse Jesus, e naquele exato momento tudo parou. Não estou exagerando ao dizer que parou. Era estranho. Eu estava presente e ao mesmo tempo parecia ausente. E dentro de mim havia a consciência de que aquilo era apenas o começo de um caminho que eu nunca poderia imaginar. Devagar, a sala da minha casa começou a desaparecer, como se estivesse evaporando em uma névoa leve. E quando o som ressoar, quando as luzes se acenderem e o silêncio cair sobre o mundo, será tarde demais para nos prepararmos espiritualmente. Mas agora ainda temos tempo. É por isso que estou compartilhando tudo isso, porque estive morta por 7 minutos, e mesmo que poucos acreditem em mim, voltei para testemunhar que ele é real e está por vir. Se esta narração tocou seu coração de alguma forma, quero fazer uma pergunta para você. Estaria preparado se isso acontecesse com você? Deixe nos comentários como você se sentiu ao ler esta história. Você acredita que experiências assim são reais? Já viveu algo parecido ou conhece alguém que tenha passado por isso? Estou realmente curioso para saber a sua experiência também. Se esse tipo de conteúdo te entusiasma e faz você refletir, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Estamos preparando conteúdos muito profundos e quero que você faça parte dessa jornada. E se você gosta do nosso canal e quer nos apoiar de um jeito simples, porém significativo, clique no botão Torne-se membro aqui embaixo. Isso vai ajudar diretamente o nosso trabalho e vai te dar acesso a conteúdos exclusivos e a uma comunidade que acredita profundamente no que compartilhamos. Agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Naquele momento, percebi que durante toda a minha vida nunca tinha sido realmente vista até então. Comecei a chorar, mas não por tristeza. Era como se meu coração estivesse transbordando e não conseguisse conter tudo. Preciso te mostrar algumas coisas, ele declarou. E no momento em que falou, nosso ambiente começou a mudar novamente com uma suavidade que me fez querer fechar os olhos e confiar. É complicado de descrever. É como entrar em uma sala e antes mesmo de ver, perceber que há alguém ali. No entanto, essa pessoa permeava cada canto com uma vibração única. Em um instante, nos encontramos em outro lugar. Era como estar no topo de uma montanha que não existe na Terra. Abaixo de nós, o mundo inteiro se estendia como um mapa vivo. E ainda assim não estava imóvel. Tudo estava em movimento. De repente, ao meu redor, manifestou-se um ambiente completamente diferente, impossível de expressar com as palavras que conheço. O chão parecia feito de luz líquida, mas ao mesmo tempo era estável e macio como a grama molhada em uma manhã de primavera.
Os carros estavam parados. Eu observei veículos desaparecerem das ruas, motoristas saindo dos carros olhando em volta, confusos. Eu vi aviões pousarem de emergência sem razão aparente. As luzes se apagaram em todas as cidades, simultaneamente. As ondas do oceano ondulavam sob a luz, cidades pulsavam como corações, montanhas respiravam em silêncio. Era como observar o planeta pelos olhos de Deus. E apesar de sua vastidão, estava bem presente sob nossos pés. O ar estava impregnado de um sentido de propósito. Nesse momento, o mundo abaixo começou a mudar, como se estivéssemos assistindo a uma história que se desenrolava bem diante de nós. O primeiro será um som. Quando ele pronunciou essas palavras, eu o percebi. Não vinha de uma fonte definida, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se aquele espaço fosse perfeito do jeito que era. Havia uma beleza silenciosa em tudo, uma simplicidade perfeita que quase doía no meu coração de tão profunda. E foi aqui que pela primeira vez senti a sua presença. Não vi ninguém imediatamente, mas a atmosfera ao meu redor havia mudado. Quando pronunciou meu nome, Chloe, não foi como ouvir alguém me chamar. Foi como se meu nome tivesse sido dito pela primeira vez com todo o significado que ele carrega. Era como se até o tempo prendesse a respiração. O mundo, aquele mundo cheio de buzinas, notificações, motores e ruídos constantes, tornou-se completamente silencioso. Mas aquele silêncio não era como os outros. Era um silêncio que parecia pulsar, como se o planeta estivesse esperando algo sagrado. Naquele momento, eu entendi que o som não era apenas um aviso, era uma oportunidade. Enquanto o som desaparecia, como um último acorde ecoando no ar antes de se dissipar, o céu começou a se transformar. Então, de repente, eu não estava mais lá, pelo menos não da forma como sempre tinha sido. Eu estava observando tudo do alto, flutuando no teto do meu quarto, enquanto olhava meu corpo imóvel no chão. Sua voz não vinha de fora, mas ressoava dentro de mim, vibrando em cada célula, como se minha alma tivesse sido criada para ouvi-la. Agora você está comigo, ele disse, e antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, estendeu a mão. Eu a toquei sem hesitar. Notei idosos que nunca haviam discutido sobre fé, ajoelhados ao lado de jovens que não oravam há anos. No entanto, também vi aqueles que não conseguiam compreender. Alguns fugiam das luzes como se fossem um perigo. Outros se trancavam em casa, nervosos, tentando ignorar o que estava acontecendo. As paredes foram as primeiras a sumir, depois o chão, e finalmente minha mãe, que eu via claramente no início, tornou-se borrada, como se alguém estivesse diminuindo o volume da realidade. Mas o mais surpreendente é que não senti medo. Eu deveria estar em pânico, certo? Observo as pessoas de forma diferente, escuto as conversas e me pergunto: ela percebeu aquele som? Saberá como agir durante o silêncio? Estudo, sorrio, vivo, mas agora com outra intenção. Não se trata mais apenas de mim, mas também de preparar os outros. Às vezes as pessoas pensam que estou inventando, outras vezes me olham com medo, mas há aqueles que escutam com os olhos cheios de lágrimas. Esses são os que realmente sentem. Não sei quando os sinais vão se manifestar, só sei que vão acontecer. Eles se reunirão, continuou Jesus, em suas casas, em uma oração inquieta. Alguns acenderão velas, outros cantarão, muitos se abraçarão e esperarão. Vi famílias inteiras unidas como se estivessem tentando redescobrir o amor uns pelos outros, longe de qualquer distração. Era Jesus, mas não aquele tipo de Jesus que eu sempre imaginei. Nada nele parecia dramático ou distante, como nas obras de arte ou nas narrativas religiosas. Seu rosto jovem, provavelmente com uns 20 anos, exibia uma expressão de alegria serena, capaz de romper qualquer defesa. Você contará o que viu. Alguns vão rir, outros vão ignorar, mas alguns ouvirão com o coração. E isso é o que realmente importa. Eu continuei chorando e perguntei: e se ninguém acreditar em mim? E se eu voltar e parecer louca?
Ele olhou nos meus olhos com uma doce determinação e respondeu: Você não estará sozinha. Sempre que você perdoar, amar ou afirmar a verdade, eu estarei ao seu lado. Não era nem famosa nem solitária. Tinha algumas amigas íntimas com quem conversava bastante. Minha maior preocupação era conseguir uma boa nota no ESAT para poder entrar na faculdade e deixar minha mãe orgulhosa de mim. Não apenas ele me olhava, mas me conhecia. Cada ansiedade, cada arrependimento, cada esperança escondida. E apesar de tudo isso, ou talvez por causa disso, me amava. Não havia necessidade de se apresentar. Um abraço tão completo que, por um momento, fez desaparecer todo o medo. Sei que você está cansada, minha querida. Sei que o mundo é pesado, mas sua mãe precisa de você e eu também. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Ele disse que precisava de mim, não porque eu fosse perfeita ou especial do jeito que eu achava que deveria ser, mas porque meu coração ainda era capaz de crer. E seus olhos, nunca poderei esquecê-los, eram de um marrom tão profundo que pareciam conter galáxias inteiras, com um brilho semelhante a estrelas refletidas na água à noite. Quando ele sorriu, senti como se cada pedaço frágil do meu coração fosse reconectado pela luz. Eu vi pessoas acendendo velas não por medo, mas pelo desejo de manter viva uma chama interior. Jesus disse: quando o silêncio desaparecer, terão 24 horas antes que a escuridão chegue. E aqueles que não usarem esse tempo para se preparar, sentirão um vazio que não conseguirão compreender. Quando acordei naquele dia, senti uma leve tontura, mas ignorei pensando que era por falta de sono, pois estudei até tarde. De repente, senti uma forte pressão no peito, como se um peso enorme estivesse me esmagando. Tudo aconteceu muito rápido. Não havia sol no céu, mas tudo naquele lugar emanava uma luminosidade serena e acolhedora, como se aquele próprio espaço fosse animado e consciente. Não havia construções, árvores ou qualquer obra do homem, e ainda assim eu não sentia falta de nada. Era esplêndido e ao mesmo tempo poderoso, tão poderoso que parecia capaz de destruir o que havia ficado adormecido dentro de mim. E mesmo assim, eu desejava ouvir mais. Esse som será ouvido por toda a humanidade durante exatamente 7 minutos, disse Jesus. Parecia que Deus havia desativado tudo que a humanidade havia criado, deixando ativas apenas as criações divinas. Esse será o momento em que eles ouvirão o que normalmente ignoram em meio ao barulho, disse Jesus.